Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao videocast da PI AgScience. Hoje vamos falar sobre um dos maiores desafios para a produtividade da agricultura brasileira, os nematóides. E para discutir este tema importante de maneira técnica e prática do campo, convidamos a doutora Tatiane Zambiase, renomada engenheira agrônoma, pesquisadora e empresária. A Tatiane é fundadora da Agromax, pesquisa e desenvolvimento agrícola no município de Primavera do Leste, Mato Grosso. Ela também é presidente do GREEN, o Grupo de Estudos de Nematóides de Mato Grosso e uma das maiores referências do país em manejo sustentável de nematóides. Tatiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabriel. É um prazer estar junto com vocês, falando de um assunto tão importante, né? E trazendo algumas informações que acreditamos ser importantes aí para todos da cadeia do agronegócio. Tatiane, vivenciando o dia a dia das fazendas, estando ao lado do produtor, quais são hoje as principais dores e gargalos que o produtor rural enfrenta quando ele percebe que os nematóides estão comprometendo o teto produtivo dele? Quando ele vê aquelas reboleiras amareladas na área dele, o que ele faz? Como que ele está vivenciando isso? Então, Gabriel, o nosso primeiro problema para manejar nematóides é realmente esse, né? O nematóide é um organismo que fica embaixo do solo, e quando a gente vê o problema, quando a gente vê essas reboleiras que você mencionou, a gente não tem mais nada para fazer na safra agrícola que a gente está, né? Então a gente vai ter que programar alguma coisa para fazer posteriormente. Além disso, a gente tem hoje um gargalo em saber qual é o tipo, né, qual é o gênero, qual é a espécie desse nematóide para a gente poder, né, fazer aí, traçar um manejo melhor, né, para poder perder menos com o ataque dos nematóides. Então, olhando especificamente para a cultura da soja, quando ele viu a mancha num ano, ele já teve o prejuízo. Ele tem que se preparar, então, para estruturar um manejo para a próxima safra. E qual uma forma dele fazer esse manejo integrado? Quais são as estratégias que ele tem disponível? Então, Gabriel, hoje a gente tem várias formas, né, de manejar o nematóide. A primeira delas é conhecer o nematóide. Então, eu diria que a gente deveria começar mapeando a área, levantando, né, quais são as espécies, quais são as populações para começar a manejar. A gente passa pela parte genética quando possível, né, e quando disponível. Hoje a gente tem alguns nematóides que a gente ainda não tem, né, resistência genética para trabalhar. Quando a gente tem, no caso de cisto, no caso de galha, é uma ferramenta importante e deve ser utilizada. Hoje a gente tem também toda a parte de manejo químico, a gente tem o manejo biológico, a gente tem o manejo de metabólitos, a gente tem manejo de extratos de plantas de cobertura, né? E a gente tem também o que a gente vai, né, falar um pouquinho mais hoje, que é uma novidade, né? Que é uma forma de manejar o nematóide nova no mercado, né? Que é a introdução de peptídeos na área. Tatiane, essa introdução dessa tecnologia nova, os peptídeos, a gente está falando de um produto bioquímico, como que ele surge como um diferencial aí para o agricultor, como, por exemplo, nesse ano de El Niño, que nós sabemos que vai ter uma seca severa, falando de Mato Grosso, e tem toda essa instabilidade climática. Como que pode ser uma ferramenta útil para o agricultor nesse ponto? Então, na verdade, os peptídeos, eles são uma ferramenta nova, Gabriel, por quê? Porque é um modo de ação diferente. Então, só para você ter uma ideia, né, e quem nos assiste, hoje a gente tem, por exemplo, o mecanismo químico, né, que atua, por exemplo, lá na mitocôndria, na respiração do nematóide, no fornecimento de energia, enfim. Então, é um modo de ação, é um mecanismo de ação. A gente tem a parte dos biológicos, por exemplo, que atuam por parasitismo ou pela liberação, né, de alguma substância, que vai degradar a parede celular do nematóide, ou até, né, por biofilme, no caso de bactérias. A gente tem extratos de plantas, né, que podem liberar substâncias que têm ação de mortalidade ou até de repelência para o nematóide, e a introdução do peptídeo é um modo de ação totalmente novo no mercado, né? Então, o que que seria isso? A gente vai utilizar esse produto para tratar a nossa semente de soja, e esse produto faz com que a planta produza compostos, substâncias, outros, né, outras formas
dela se defender do ataque do nematóide. Então, a gente não tinha isso no mercado, né? Os outros mecanismos de ação eram diferentes, e hoje a gente tem então mais essa ferramenta, mais essa opção totalmente diferente no mercado de manejar nematóide. Num ano como esse, Gabriel, de El Ninho, algumas pessoas até pensam, né, alguns produtores até pensam em diminuir o manejo, né, ou talvez diminuir um produto, né, pensando em nematóide. Porém, deveria ser o contrário, né? Como a gente vai ter provavelmente um ano seco, a nossa planta vai passar por um período de estresse hídrico, onde ela vai ter dificuldade de absorver água e nutrientes, né? Até, até a água voltar, né? Ou a chuva voltar. Depois que a chuva voltar ao normal, eu preciso ter uma raiz boa, né? Eu preciso ter uma raiz limpa, saudável, para daí sim, né, fazer todo esse aproveitamento de água e nutrientes. Então, pensar em diminuir investimento em nematóides num ano como esse, eu diria que a gente está indo na contramão, né, do problema. E a utilização de peptídeo vem para nos auxiliar nesse requisito, né, de proteger a nossa raiz, de proteger a nossa planta e fazer com que ela mesma, né, tenha esse mecanismo de defesa contra o ataque dos nematóides. Ô, Tati, até nesse ponto, por ser um ano de El Ninho, o agricultor ele acaba tendo uma dúvida que eu falo em relação a se o nematóide vai atacar tanto, porque fala que o nematóide ele precisa de muita água ali para se mover no solo. Seria correto afirmar que no ano seco o dano do nematóide pode ser maior, por mais que possa atacar menos, por conta desse estresse todo, o ambiente seco, essa falta de água? É correto afirmar isso? Exatamente, Gabriel. O que que acontece? Num ano onde eu tenho uma chuva regular, eu tenho mais água, o nematóide vai se multiplicar mais, né? Isso é de fato, porque ele é um organismo totalmente dependente de água. Só que se eu tenho água sobrando no meu sistema, mesmo a minha raiz estando machucada, né, pelo ataque do nematóide ou até de um fungo, de uma doença, eu tenho água sobrando para ela absorver. Num ano seco, como a gente está, né, na expectativa desse ano, é o contrário. Então, a multiplicação do nematóide pode ser menor, porque eu vou ter menos água, mas o dano vai ser maior. Por quê? Você concorda comigo que se a minha raiz está com problema e eu não tenho água, é mais difícil ainda dela absorver água e nutrientes? Então, o ponto principal de um ano seco é a gente ter uma raiz melhor. Esse é o ponto fundamental. Então, nesse ponto aí, até que essa tecnologia bioquímica que não é tão dependente da condição ambiental da planta se defender do nematóide, bem dizer, de dentro para fora, podemos dizer então que o teco pode ser uma tecnologia benéfica para o agricultor, sinérgica até com os manejos que ele faz, justamente por ser um mecanismo de ação diferente. É, exatamente. Esse produto, né, esse peptídeo, o teico, ele não depende de uma situação climática específica, né. Então, se eu tiver água ou se eu não tiver água, independe. É diferente, por exemplo, de um produto biológico, né, Gabriel. Então, alguns produtos Uhum. biológicos, principalmente à base de fungos, né, que não tenham, uma formulação diferenciada ou que não tenham, né, uma forma de aplicação diferente, se forem aplicados num ano seco e com altas temperaturas, que é o que a gente está esperando, a gente pode ter percas, né. E no caso do teico, por exemplo, se eu aplicar esse produto e eu não tiver água, eu não vou ter problema, eu não vou perder a aplicação do produto, porque ele não depende de uma condição climática específica, né, Gabriel? Ah, perfeito. Ô, Tatiane, falando agora da Agromax, que vocês são uma referência na parte de nematologia, principalmente falando no estado de Mato Grosso, de modo geral, e você já tendo trabalhado, você tem alguns resultados, alguns ensaios de campo que você conduziu nessa safra passada com o TEIC, que poderia compartilhar conosco? Sim, Gabriel, nós começamos, na verdade, a trabalhar com esse produto já tem 3 safras, né, então fizemos um primeiro trabalho aqui dentro da estação para conhecer o produto, qual é o mecanismo de ação, tivemos um excelente resultado. E agora na safra passada a gente fez um trabalho muito, forte, né, onde a gente conduziu 10 áreas, né, de cooperados da Cooperfibra, a cooperativa aqui de Campo Verde,
na cultura da soja, né. Essas 10 áreas elas foram implantadas pela nossa equipe, algumas teve, né, o acompanhamento também da equipe, comercial da PI. A gente foi nessas áreas para tirar amostras iniciais, tiramos amostras com 30 dias, tiramos fotos, acompanhamos até a colheita, né. E dessas 10 áreas que a gente avaliou, né, em áreas de produtores, são áreas maiores, né, Gabriel, então não é uma parcela experimental, né, dentro da nossa estação, que é mais controlado, né, são áreas maiores aí de 10 hectares, às vezes até um pouco mais, a gente teve resultados sensacionais, né. Então, nessas 10 áreas, em 7 áreas a gente teve um resultado positivo, ou seja, comparando com um padrão da fazenda, né, que esse padrão, na maioria das vezes tinha outros produtos, né, de outras empresas ou outra forma de aplicação, às vezes comparado com um químico, às vezes com um biológico, né, com outros manejos, a gente teve aí uma diferença de aproximadamente quase 3 sacos, né, acho que 2,72 sacos a mais na cultura da soja em 7 áreas, né, e as outras 3 áreas, na verdade, a gente não teve diferença, mas a gente também não chegou a perder, né, e o que é normal, a gente nunca tem, né, 100% de sucesso, mas em 70% das áreas que a gente conduziu na cultura da soja, a gente teve resultados positivos nessa safra agora, né, dentro de produtores cooperados da Cooperfibra. Tatiane, até que bom que teve esses resultados de produtividade, mas vocês também viram redução da população de nematóides, seja no solo, seja na raiz ali, com o uso dessa nova tecnologia? Sim, então em todas as áreas, Gabriel, a gente fez a avaliação das populações de nematóides, então a gente identificou quais eram os nematóides. Então a gente tem área que tinha problema com cisto, tem área que tinha problema com galha, com pratilencos e tinha área que tinha problema com todos, né. A gente avaliou essas populações junto com produtividade. E na maioria das áreas, a gente também teve redução da população de nematóides, o que é uma coisa boa e que às vezes acaba passando, né, de uma maneira muito superficial para o produtor. Por quê? No final, né, o que nos interessa, o que interessa para o produtor é colher mais, né, produzir mais. E a gente teve esse incremento. E em alguns casos de trabalhos que a gente conduz aqui dentro, às vezes a gente até tem uma produtividade maior, mas a gente não tem redução da população de nematóide. E isso é um impacto grande, por quê? Porque eu tenho a safrinha, né, depois da minha soja. Então eu estou deixando essa população lá para depois, né, o milho ou o algodão, enfim. Então se eu consigo reduzir população de nematóide e produzir mais, esse é o cenário ideal, né? E foi esse o trabalho que a gente fez e o resultado que a gente encontrou nessas áreas conduzidas aí na cultura da soja. Ou seja, então, o nematóide que ele multiplica ali na soja, ele também sobra ali para o milho, acaba multiplicando também e afetando mais a outra soja. Até penso numa condição ali de tratar o sistema, não apenas falando de uma cultura específica. Você acha que esse é um caminho para o agricultor ele manejar melhor os nematóides da área dele? Exatamente, Gabriel. Hoje a gente não fala mais em manejar uma cultura, né? A gente fala em manejar o sistema, principalmente porque aqui no Cerrado, como um todo, a gente tem safra e safrinha, né? E a nossa safrinha de milho, por exemplo, é uma safrinha que multiplica muito nematóide, mas é uma cultura que às vezes passa um pouco desapercebido, né? É muito difícil de ver sintomas visuais na cultura do milho, né? Então, o que que acontece? Às vezes eu estou fazendo um trabalho excelente na soja, mas se eu não fizer no milho, esse nematóide vai aumentar e vai prejudicar minha soja do ano seguinte, né. Então hoje a gente já fala, né, aqui dentro da nossa empresa, né, em vários outros setores, outros grupos, em sempre manejar o sistema. Então eu tenho que sempre pensar na safra e na safrinha. Se eu reduzo população na soja, e eu consigo reduzir no milho, por exemplo, depois da minha soja, é a situação perfeita. Por quê? Porque ano após ano, né, ou safra após safra, eu vou reduzindo essa população para mim perder menos, né? Esse é o nosso objetivo. Para nematóide, Gabriel, a gente não tem hoje nenhuma ferramenta que consiga eliminar o problema. Então, tudo o que a gente faz, o que a gente trabalha, é para a gente ter populações tão baixas a ponto que eu não perca, né? Ou que eu perca o menos possível. Então, essa é a ideia da gente sempre pensar em manejar o sistema, né? E não a cultura isoladamente. Tatiana, até pensando nisso, então,
pensando no manejo de nematóides, o correto seria usar diversas estratégias, então, falando de manejo cultural, cultivar, até de produtos, tecnologia biológica, bioquímica, elas acabariam sendo sinérgicas, então, visando um objetivo comum de reduzir essa população. Exatamente. Hoje o produtor tem muita opção, né, Gabriel, para manejar nematóide, mas o ponto mais, importante de todos é: quanto mais, manejos ele utilizar, melhor, mais rápido ele reduz essa população. Então, por exemplo, se ele conseguisse fazer uma soja resistente mais aplicação de um teico, por exemplo, seria 2 ferramentas, né, extremamente importantes para reduzir nematóide, né. Ou se ele optar por plantar um material suscetível, às vezes ele pode usar um produto químico mais o teico, né, um biológico mais o teico, às vezes ele pode usar uma planta de cobertura. Então essas formas de manejar associadas, elas normalmente têm mais sucesso, né, isso seria o ideal. Tatiana, então, para a gente caminhar aí para o fim do nosso primeiro episódio do videocast da PI, qual seria essa principal mensagem que você deixaria para o produtor rural que ele quer proteger a sua área e garantir a sua rentabilidade? Tanto para essa próxima safra, que vai ser uma safra complicada por conta do El Niño, como também para as próximas. Eu diria que a primeira ferramenta e a mais importante é conhecer os nematóides que ele tem na área, né, conhecer os gêneros, as espécies, a raça e a quantidade. E a segunda ferramenta seria escolher, né, formas de manejar o nematóide diferentes, confiáveis, né, avaliadas pela pesquisa, com resultados, né, Gabriel, in loco, né, com produtos e empresas idôneas, né, com registro, com ensaios de eficácia, né, com pesquisadores renomados, né, ou instituições de pesquisa com credibilidade, porque hoje, na verdade, a gente tem muita coisa no mercado, né, Gabriel? E tem coisa que a gente sabe que às vezes tem excelentes resultados, outras nem tanto. Então, eu diria para o produtor fazer uma boa escolha, né? Conversar com pessoas que têm trabalhos, né? Conhecer os produtos que ele vai utilizar e não somente preço, né, somente às vezes condição. A gente está num ano difícil, num momento difícil na agricultura e decisivo. Então, às vezes, uma escolha, né, correta pode comprometer aí o sucesso ou não, né, da lavoura dele, principalmente num ano desafiador, com o El Niño vindo aí, né, e talvez piorando um pouquinho a situação, né, em termos de manejo. Então eu diria que a escolha correta do manejo é o ponto essencial. Excelente, então, doutora Tatiane. Diante de tudo isso que a gente conversou, o Teico, então, se consolida aí como essa ferramenta pioneira na parte de tecnologia bioquímica e acredito que indispensável para integrar aí o manejo de combate ao nematóides, diante de tudo que nós conversamos. Principalmente unindo aí a ciência de ponta e o resultado de campo e da pesquisa que nós conseguimos aí com instituições como você e a Agromax. Tatiane, muito obrigado por compartilhar tanta experiência e dados valiosos conosco hoje. Eu que agradeço, Gabriel, em nome da Agromax, em nome meu, né, toda a confiança também da PI, né, depositada no nosso trabalho. A gente sempre fica à disposição, né, para avaliar, para validar tecnologias que possam ajudar o produtor a manejar os nematóides. Então, muito obrigada, né, para a PI, em nome aí da Agromax. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Até o próximo episódio do videocast PI AgScience.